Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando aqui para dar notícias importantes do Clube de Regatas Vasco da Gama a vocês, para a gente poder conversar um pouco sobre a questão do julgamento que havia do recurso da liminar de hoje, né? Dia 29 ocorreria um julgamento sobre a liminar e automaticamente sobre a arbitragem, que iriam decidir, né? São duas coisas distintas, mas iriam decidir se o Vasco continua ou não no controle da SAF, ou se isso retornaria às mãos da 777. Então fique ligado aí. Antes de mais nada, quero pedir a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque é muito importante para a gente. E também vai aqui no @papo.d.vascaíno para poder estar conosco. Aponte sua câmera para o QR Code, vai direto para o nosso Instagram e segue a gente lá também. Hoje saiu uma notícia aí pelo doutor José Humberto, que é um especialista na área empresarial, que o Vasco, né, tinha uma audiência hoje do recurso da 777 em relação ao Vasco estar com a liminar, né, está com a parte aí do associativo. Essa liminar concedeu esse período todo ao Pedrinho e ela vem mantendo o Pedrinho. Alguns recursos foram montados, só que não ocorreu essa sessão de hoje devido à mudança, isso mesmo, a mudança do escritório, né? Há dias atrás, o jornal O Globo noticiou que a 777 devia um dinheiro aí ao escritório que estava representando eles no Brasil, e esse escritório saiu fora, capinou, porque a 777 não estava pagando. Né, mais uma vez, aí, mais uma fraude da 777 em todos os contextos. O Vasco, pela diretoria do Pedrinho e toda a área jurídica, iria usar isso também como argumento nesse recurso de hoje. Né? Só que não houve isso por conta da troca. Conforme o escritório trocou ali, né, saiu, a 777 deve ter pedido mais um prazo para poder constituir um novo escritório, para poder representá-los no Brasil. E isso é complicadíssimo. Né? Por que, Léo, que é complicado? A arbitragem não anda devido a essa situação, o recurso não anda, e aí só Deus sabe para quando vão marcar isso, se para daqui a um mês de novo. E nesse contexto, a gente não vai receber propostas enquanto houvesse imbróglio jurídico. Né? Pode até ter alguma conversa, mas a gente não vai acontecer. A esperança nossa era que acontecesse agora, né, para o Marinax poder, de repente, aí, ou qualquer outro investidor que estivesse interessado, estou falando do Marinax como meio que a gente soube que está mais ativo, que ele conseguisse aí fazer uma proposta ao clube. Só que com esse imbróglio jurídico, ele não vai conseguir fazer isso. Outros fatores também que são altamente negativos para o clube são alguns jogadores que não querem vir ao Vasco devido a essa situação, porque realmente é uma situação de insegurança. Mas o Pedrinho está pagando aos medalhões, está conseguindo trazer alguns tipos de jogadores, mas é muito ruim isso para a cabeça de um jogador para querer vir para o clube. O Vasco é a SAF que não deu certo. O Vasco é a SAF que não conseguiu alcançar o êxito devido à venda lá atrás, que a gente não pode esquecer, da gestão Salgado e toda a sua cúpula ali, que conseguiu, sim, atrapalhar o Vasco nesse sentido. Essa questão do escritório ter saído, no direito tem muita coisa que a gente não sabe nem se acontece realmente por acontecer ou se é proposital. Na minha cabeça, eu acho que isso pode ter sido proposital da 777 para poder adiar e atrapalhar a venda do Vasco. Né? Talvez aí o escritório saiu de fininho, tenha combinado com o escritório para poder ganhar tempo. E a 777 quer ganhar tempo com isso, porque ela quer retomar as ações. E quer também questionar a arbitragem, porque parece que a árbitra indicada pelo Vasco, né, segundo as informações, fazia parte também aí da diretoria do Vasco de alguma forma. Então, assim, é muito rolo jurídico que, infelizmente, torcedor, acho que isso vai demandar mais um tempo. A gente não vai conseguir ver investidores aí nos próximos dias, porque amanhã já é dia 30, Marinax até aí a janela, o fechamento da janela, né, estaria fazendo uma proposta ao Vasco, mas sinceramente eu acho que não vai acontecer. Devido a esse imbróglio jurídico, devido à remarcação de audiências, a recursos que a própria 77 impetrou contra o Vasco associativo que está no comando, e agora teve que, de certa forma, com essa saída, talvez essa jogada, né, a gente pode falar assim, jogada não somente política, mas uma jogada totalmente discrepante daquilo que o Vasco precisa, e a gente precisa de jogadores e os jogadores não querem vir. Um exemplo, jogadores de nível alto, como o Rony, como até o Brian Rodrigues, que não virão mais, não é só questão de dinheiro. Pode ter certeza que é questão também de se manter no clube. O Vasco está aí tentando pegar o Lucas Braga. Cara, olha o nível que a gente saiu, para onde a gente vai. Então, enfim, dessa vez, a culpa não foi do Pedrinho nesse sentido, é jogada da própria 777 para atrapalhar a venda do Vasco, que poderia estar em eminência
nesses próximos dias. Mas isso não vai acontecer. Mas hoje eu quero te convidar a fazer o seguinte, você chegar e ir lá no canal do professor José Humberto, que ele vai falar exatamente sobre isso hoje. Não no horário do jogo, mas depois vai rodar um vídeo lá. Está marcado para as 7 horas esse vídeo dele para sair. E aí você consegue assistir lá o que ele falou exatamente sobre a questão aí do Vasco SAF, né? Ele vai falar sobre essa questão para ambas as partes. Então, em 3 horas aí, né? O vídeo vai estar rolando. Não sei se vai ser uma live ou se vai ser um vídeo completo, mas tá a página aí do Dr. José Humberto aí. Vou abrir para vocês aqui, para vocês acompanharem hoje no YouTube. Eu estou falando aqui de maneira genérica, mas o Dr. José Humberto vai falar para vocês aí de maneira efetiva aí, como está na tela. Esse é o canal do Dr. José Humberto, essa é a página que ele vai falar. Vasco, SAF do Vasco, V777, briga reaquecida. Essa briga se dá muito por conta da questão que a gente sabe que o Vasco está passando dentro desse contexto, né? Então, assim, jogadores não querem vir, o Vasco sofre essas sanções e isso acaba complicando para a gente conseguir jogadores de alto nível. Pelo que eu estou vendo, Léo, você acha o quê? Eu acho que vai demandar mais um tempo aí, sem dúvida nenhuma, o Vasco nessa situação. Infelizmente, torcedor, é uma situação longa que não vai se resolver agora, né? Justiça é um negócio bem complicado, como ambas as partes ali estavam, né, lutando pelas ações do Vasco, que é a CAP hoje, com certeza a 777 representada por esse escritório, que também representava a CAP no Brasil, saiu de cena. Isso vai trazer um outro escritório, até constituir um outro escritório. Você sabe que isso aí deve ser jogado. Tanto da oposição do clube, não entrando do lado político, porque a oposição do clube quer que dê errado, tanto quanto também a 777 para que não haja venda, ou que não houvesse a decisão, talvez, de devolver esse dinheiro ao Vasco aí, ou essas ações ao Vasco, para que o Vasco fizesse a venda. Então, assim, basicamente se eu não posso ajudar, também, né, estão arrancando de mim, eu não vou atrapalhar o que eu puder. Então, utiliza-se o que tem. O que tem hoje? Está sem escritório, você não pode ter uma audiência sem o escritório te representando. Você não pode representar você mesmo. E não é interesse da 777 botar um escritório de imediato, mesmo sabendo da venda. Está entendendo qual é o contexto? A 777 quer atrapalhar o Vasco a vender para eles ganharem tempo e poder negociar. Já contestaram a arbitragem na FGV devido à árbitra escolhida pelo Vasco. E, infelizmente, torcedor, é isso que a gente tem para hoje. O julgamento que aconteceria hoje do recurso impetrado pela 777 não vai ter. Então, não tendo esse recurso, atrapalha-se, né? Porque nesse recurso poderia tomar uma decisão, olha, não, vai continuar o Vasco SAF e eles vão vender. E aí a arbitragem dá prosseguimento. Só que a arbitragem só pode dar prosseguimento após essa liminar ou esse recurso, porque tem um recurso jurídico que está pendente dentro da justiça. Infelizmente, é isso que eu tenho que trazer para vocês. A notícia não é boa, mas a gente tem que trazer a notícia de transparência, uma notícia importante relacionada a isso. Mas mais tarde a gente vai ver se o professor José Humberto vai falar lá se isso atrapalha ou não a venda do Vasco, mas eu particularmente acredito que atrapalhe por causa dessa pendência. Então, se a justiça ou os recursos da justiça não forem resolvidos, a arbitragem também não vai andar. E se a arbitragem não anda, não tem venda do clube, não tem decisão, vai ficar se liminar, perdura a liminar. O Vasco associativo continua com o Pedrinho aí no comando, porque não houve julgamento desse recurso para tirar ou não o Pedrinho. É isso. Vamos hoje tem jogo às 7 da noite, vamos ver como é que o Vasco se comporta. No vídeo da parte da tarde aí para a noite, a gente vai trazer a possível escalação, quem que o Vasco vai poupar, quem que o Vasco vai relacionar, tudo isso para vocês aqui. Então, peço a vocês para que sigam o nosso canal, comente bastante, compartilhe, porque é importantíssimo para a gente o crescimento. E não esquece, deixa seu like, tá bom? Fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, fui!